Salve galera, estamos de volta aqui no nosso canal Molhando a Palavra, que é aquela plataforma do YouTube que é para falar só e somente de cachaça. Eu andei postando umas receitas, algumas coisas, mas eu gosto mesmo de sentar e puxar uma prosinha com vocês. E hoje a gente vai falar sobre alguns detalhes para análise sensorial da cachaça. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Bom, dando início à nossa prosa sobre como analisar uma cachaça, como escolher uma boa cachaça, qual o critério, né, para definir onde investir o seu dinheiro no nosso destilado, já que é um universo muito complexo, é um universo amplo por demais, assim, e regado de muitos mitos, né, muitas tradições ali que, graças a Deus, estão sendo descontadas, ou melhor, repaginadas. Nesse momento eu estou aqui tomando a minha cachaça da Quinta, envelhecida, melhor, armazenada em Dorna de Amburana. Que molhar a palavra sem características organolépticas sensoriais não faz o menor sentido. Por que eu sempre falo de uma forma ou de outra nesse aspecto, né? Tem alguns vídeos que eu sou um pouco mais, como é que fala? Dou uma enfatizada em alguns pontos negativos, porque é importante falar disso também, outros eu falo mais de pontos positivos, mas a gente vai fazer um apanhadão sobre isso e trazer o que é corriqueiro, mas às vezes as pessoas não se dão conta. Existe um romantismo muito grande, uma valorização em cima de produto sem critério de produção, e o corresponsável por isso também acaba sendo a gente, o consumidor, né? Saindo da esfera profissional, quem investe o dinheiro ali para comprar uma cachaça sem fazer uma análise básica acaba sendo corresponsável por fomentar um mercado que é gigantesco também, que é uma cachaça sem tantos critérios de produção, uma cachaça sem brilho, uma cachaça com sujeira, uma cachaça com resíduo de garrafa, uma cachaça com rótulo, sem a menor preocupação de transmitir uma seriedade no processo de produção, e é sobre isso que eu quero enfatizar também. Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração, antes de falar de aromas, de sabores, de cor, que obviamente isso é muito relevante, mas não dá para falar de análise sensorial sem minimamente bater o olho na tua cachaça e ver se ela tem brilho, se ela passa por armazenamento, salvo algumas exceções de madeiras mais neutras ou dornas muito velhas, ela tende a trazer um acobreado, ela tende a trazer um amarelo palha, trazer um dourado, mas ela vai manter sempre o brilho. E aí, para a nossa indústria, falando indústria como nação produtora de cachaça, né, tem as exceções também. Então é por isso que é preciso ter muita atenção. Por exemplo, a madeira canela de sassafrás ou sassafrás, a madeira amburana, são conhecidas justamente por, com o passar do tempo, a cachaça que passa por armazenamento ou envelhecimento nessas barricas é comum, e não é necessariamente uma falha técnica, deixar um pouco de turbidez, principalmente a canela de sassafrás. Depois do processo de estágio ali em barril ou dorna, é comum na garrafa, às vezes influência de luz, temperatura e tudo mais, ela perdeu um pouquinho esse brilho, e não necessariamente quer dizer que é um defeito. Isso falando especificamente dessas madeiras. Eu não consigo te dar certeza se são só essas, até porque a gente tem mais de 30 madeiras regulamentadas que podem ser usadas no processo de envelhecimento. Mas, salvo essas exceções, se você pega uma cachaça e ela não tem esse brilho, ou qualquer destilado puro, ela apresenta uma falha técnica, né? Então a sua análise sensorial meio que já é recomendado, né, que se fale ali, porque é difícil saber sem uma avaliação clínica, né, o que está causando essa alteração. Então é muito importante isso. Outra questão é essa relação de envase. O que acontece? A cachaça branca, a cachaça nasce, né, todo destilado nasce, o destilado de destilação padrão ali, que não seja uma retificação, salvo essas pequenas exceções, o destilado ele é um componente transparente ali, o que é permitido dentro da legislação de produção de cachaça, acréscimo de caramelo, né, o caramelo industrial, que pode ser acrescido ali
até 6 gramas por litro. E aí você fala, tá, mas o que é, né, esse caramelo? Esse caramelo, ele é um agente regulador, vai muito de produtor para produtor, que tem a finalidade ali de corrigir cor ou padronizar uma cor que um determinado dono de marca, enfim, busque, por vezes agregar um doçor ali, mas não é um doçor pensando em licor, tá? É um doçor de estrutura de destilado, tá? Ela vai continuar sendo uma bebida quente, uma bebida imponente, mas é comum esse acréscimo. Só que aí dentro dessa linha de produção da cachaça, com um baixo controle de padronização, de fiscalização, o Brasil é muito grande, as regiões de maior produção, a gente tem ali os extremos, que são as mais famosas, que todo mundo quer dar um jeito de colocar, tipo Salinas, por exemplo, é um município super saturado de produção de cachaça, e tem uma turma que dá um jeito de burlar a regra, ou seja, fazer a cachaça de forma incorreta, adicionando esses açúcares a mais para fins mesmo de palato, ficar uma cachaça mais adoçada, mais fácil de consumo. A gente tem o uso para trazer uma impressão de que ela passa por mais tempo de barrica. Então tudo isso acontece, mas é numa frequência muito grande, não é caso isolado. Então é importante quem se preocupa em tomar uma boa cachaça, que eu imagino que é quem acompanha por aqui, ficar atento em como escolher. Mesmo um profissional bartender, isso e aquilo, não quer dizer que o cara é bartender, que ele bate o olho numa garrafa e sabe exatamente qual que é uma cachaça boa, porque dentro da nossa cultura a gente tem uma infinidade de influências. Primeiro, a influência das grandes marcas, que geralmente são cachaças produzidas em colunas, são bebidas simples, tá? Sempre que eu falo disso vem na cabeça o incômodo de algumas pessoas quando eu falo que cachaça produzida em coluna, que eu nunca provei e desconheço uma cachaça produzida em coluna rica, um destilado realmente nobre, que você prova e fala, uau, quanta riqueza de sabor, aroma. Tem um ponto que, assim, além da questão da cachaça de coluna, né, a cachaça, o estigma, né, da cachaça de alambique ser um pré-requisito básico, que é uma cachaça de qualidade. O termo alambique não define a qualidade da cachaça, e sim todos os critérios de produção, que tem um vídeo que eu falo só e somente desse passo a passo ali de critérios de produção de cachaça, que muitas vezes isso não é aplicado ali, né, de fato, e as pessoas acabam associando ali aquele primeiro jargão, cachaça de alambique, cachaça artesanal. É um termo popular, é um termo que tem quase um apelo afetivo, né, comparado com as pessoas, quando você fala cachaça artesanal, mas é um termo errado. Então, quando você tem toda essa preocupação de critério de produção, da cana saindo do campo, higienização do teu alambique e tudo mais, até chegar na parte de destilação, que é um dos 100%, né, do processo, que fermentação é outro, você precisa deixar isso claro no teu rótulo, né? Ainda é muito comum, e tudo que eu estou falando aqui, eu estou tentando trazer um papo bem informal, que são coisas do meu dia a dia, são coisas que eu escuto na barra, que eu escuto quando eu vou sei lá, encontrar um amigo com outras pessoas desconhecidas que falam que eu trabalho com cachaça, que eu tenho esse foco para cachaça. As pessoas sempre trazem ali aquele, como que eu posso dizer, aquela história ali pessoal, o meu tio faz uma cachaça assim, meu tio faz uma cachaça assada. Mas isso não é sinônimo de qualidade. É preciso ter todos os critérios de produção, e é preciso deixar isso especificado ali no teu rótulo também. Uma cachaça que tem todos os critérios de produção, tudo regulamentadinho, tudo certinho, precisa deixar isso claro. Ainda é comum você encontrar, não digo em grandes redes de supermercados, porque já tem um filtro melhor de expressão de marca e tudo mais, você não vai entrar facilmente com uma cachaça sem toda a regulamentação.
Mas é muito comum você encontrar em lojinha de interior ou mesmo beira de estrada, nem se fala, mas nem só interior, até dentro de São Paulo, falando aqui da cidade que eu vivo, é comum você encontrar numa lojinha ali de produto artesanal, isso aquilo, uma garrafa de cachaça que só tem a frente de rótulo, não tem nenhum contra-rótulo, e aí você conversa com um representante da loja, isso aquilo que ela fala, não, eles têm, é produzido na fazenda XPTO, porque ainda é banalizado, ainda esse tal romantismo, para muita gente, ainda é uma válvula de escape para uma produção de uma cachaça sem, sem os devidos critérios, né? E isso é um filtro que precisa começar a diminuir. Acabar, eu sei que não vai acabar tão cedo, porque a nação é muito grande e a desinformação sobre cachaça é maior ainda. Uma deixa que eu vou deixar para o próximo vídeo, que a gente vai fazer uma entrada um pouco mais detalhada sobre líquido mesmo, e eu vou falar sobre como é que fala, um assunto que vem sendo debatido ali no cenário desde junho na verdade, desde junho não, né? Foi instaurado em junho, que é como é que fala, a Instrução Normativa 339, que é o que é uma instrução normativa, né? É um decreto, como é que fala? Um meio formal de regulamentar uma produção, procedimentos, métodos e tudo mais. E essa instrução, ela vem buscar, e que isso não acontece tão rápido, né? Recursos e informações para alterar, vamos dizer assim, a legislação de produção da cachaça, que obviamente o nosso destilado tem toda uma regulamentação, tem tudo organizado, e essa instrução normativa 339, ela vem equilibrar essa balança aí, justamente por conta de tantas variantes que a gente tem dentro do mercado da nossa cachaça, dessa questão da adição do açúcar, dessa questão das nomenclaturas ali, de envelhecimento, ouro, isso aqui. Então, todas essas questões que envolvem tipo, rotulagem e, obviamente, característica sensorial do líquido de cada cachaça, essa instrução normativa, ela vem para, teoricamente, reorganizar a cachaça. Tem uma galera que não faz muito sentido, porque realmente ficou muito esmiuçada, e obviamente tem um outro lado, uma galera que faz muito sentido, tanto que ela está aí, como é que fala? Acontecendo, porque faz muito sentido para muita gente. Eu sou, né, um grãozinho de areia nessa indústria tão gigantesca da cachaça, mas eu criei um canal para falar dela e é óbvio que eu tenho uma opinião sobre. Eu acho que é muito detalhe, é muita firula para uma galera, para uma nação que mal conhece sobre o destilado. Eu acho que vai dificultar muito mais esse monte de variação, sendo que o brasileiro, de modo geral, já tem essa péssima mania de generalizar a cachaça como um todo. Eu, sei lá, acho que seria um caminho melhor gastar energia em educar a galera de forma mais objetiva sobre cachaça do que colocar 50 mil detalhes ali a respeito de um destilado que, se você pegar 10 brasileiros pela rua e perguntar, primeiro que vai sair umas risadas de canto de pelo menos uns 3 quando falar aquele tom debochado que a cachaça é foda, e segundo que, salvo os profissionais da área, esse profissional da área que eu falo assim, do fazendeiro que tem uma marca, ao técnico ali, ao cientista de alimentos que desenvolve blendagem, padrões e tudo mais, ao o bartender, tá? Não falo só e somente profissional da área de restaurantes e bares. Salvo essas pessoas, o brasileiro está totalmente à parte disso. Quando se fala cachaça, não sabe geralmente nada. Vai associar a um porre que pode ter sido inclusive com outro destilado, vai associar uma experiência ruim. Então, assim, acho que a gente tem tantos caminhos que precisam voltar os olhos. Muito provavelmente não deve nem ser a mesma instituição que cuida de todas essas frentes, mas eu acho que é um gasto de energia bem complexo, assim. Eu acho que precisaria educar mais o brasileiro antes disso, mas aí tem uma série de questões envolvendo, questões de interesses políticos e tudo mais. O buraco é muito mais embaixo do que só uma questão romântica e de líquido, né? Tem muitos interesses políticos, partidários e afins por trás dessa movimentação. Eu espero que isso feche o quanto antes aí e que a gente consiga ter uma reorganização melhor
para o nosso destilado e que a cultura da cachaça seja cada vez mais abordada de forma precisa, de forma mais clara possível, e esse ranço escravagista aí consiga cortar esse cordão umbilical tão antigo. Espero que vocês tenham gostado dessa prosa. A próxima prosa a gente vai ter taste, vai ser um pouquinho mais voltado para o líquido mesmo, e vou fazer com 3 estilos diferentes de cachaça, mas essa eu precisava deixar esse recado. Saúde! Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai.